As biotecnologias emergentes, por definição, elas diferem em natureza e propósito das demais biotecnologias. Ou seja, o termo biotecnologia é usado para diversas aplicações, tanto na biologia, como busca de conhecimento, na pesquisa, modificando geneticamente, obtendo-se, por exemplo, os alimentos transgênicos, as técnicas específicas de sequenciamento genético, tá? Com modificação de DNA, a aplicação de técnica como fertilização in vitro, tá? Você está fazendo uma biotecnologia para uma técnica aplicada, assim como geração de produtos, produto final, por exemplo, como um dispositivo, como para exemplificar os biosensores de nanoescala que podem ser utilizados para esse trabalho a nível molecular, facilitando por essa capacidade de sensor em nanodimensão, nanodiâmetro. E, portanto, a gente pode observar que a biotecnologia emergente ela se refere particularmente àquelas que podem modificar organismos vivos, seria uma das suas características. Portanto, as biotecnologias emergentes elas estão imersas dentro de um processo que envolve conhecimento, prática, geração de um produto, e esse produto vai entrar no mercado, vai ser utilizado, vai ser regulamentado. E que biotecnologias emergentes são essas? Exemplos práticos: biotecnologia celular, incluindo medicina regenerativa, as biotecnologias moleculares, animais transgênicos, vegetais transgênicos, que vão ser utilizados em pesquisa, inclusive na comercialização e ingestão pela população, no caso de vegetais transgênicos, biotecnologia farmacêutica, a medicina genômica, essa medicina personalizada, geração de fármacos e de terapia genética personalizada, a bioinformática na medicina genômica, a biologia sintética e as nanotecnologias com a sua aplicação na nanomedicina. As biotecnologias emergentes apresentam grandes expectativas no seu desenvolvimento, né? E apresentam também desafios dessas biotecnologias emergentes, como nós vamos ver no próximo slide, em que esses desafios estão ligados com uma incerteza, né? Estar lidando com o novo, com o futuro e com técnicas e produção de produtos que nós temos ainda que avaliar o impacto disso em várias esferas. Portanto, surgem questões éticas relativas também a políticas públicas e esse controle das biotecnologias emergentes, como nós vamos desenvolver melhor no nosso módulo 3. E a ética do discurso público, se apresenta de uma forma muito forte. Por quê? Porque nós estamos trazendo algo novo, algo com um impacto, com uma implicação, e como nós vamos apresentar isso para um público, para uma população leiga que vai passar a usá-la ou a ter o seu efeito. Como apresentar de uma forma clara, transparente, mas também de uma forma compreensível. E o envolvimento de grupos da sociedade, portanto, nessas políticas de desenvolvimento das biotecnologias emergentes é importante. Grupos que não são somente aqueles que estão envolvidos diretamente no protocolo ou bancando uma determinada pesquisa. Grupos que não estão envolvidos no projeto, com esse outro olhar, né, do impacto dessas biotecnologias. A pressão sobre o pesquisador de biotecnologias emergentes é uma realidade, uma pressão muito grande sobre gerar um novo produto, gerar algo novo. Mas também o pesquisador não é uma forma unilateral, ele também tem uma capacidade, ele pode também gerar pressão sobre as políticas públicas que vão se desenvolver a partir da sua pesquisa, do seu produto que foi gerado e da absorção dele no mercado. Então, uma pressão tanto sobre o pesquisador quanto do pesquisador em futuras políticas públicas e condutas também, como nós vamos ver no caso a seguir, com o impacto na área biomédica. Poderíamos classificar como desafios de biotecnologias emergentes, a grosso modo, 3. A incerteza,
que difere de um risco quantificável, tá? Já que, ao geral, a biotecnologia emergente, como nós vimos na sua definição, é aquela que modifica organismos vivos, modifica de uma forma ainda desconhecida, nós não sabemos o impacto, o que vai ocorrer em decorrência daquela nova técnica, do novo procedimento. Um exemplo disso é o que acontece quando criamos animais transgênicos para uso na pesquisa, em que inserimos genes humanos num animal para que ele possa se tornando um animal híbrido, desenvolver doenças que ele não desenvolveria de uma forma natural, doenças humanas, específicas da espécie humana. Portanto, geramos animais que têm que permanecer sua vida inteira dentro de um laboratório de biossegurança. Quando eles são mortos durante o protocolo de pesquisa, eles têm que ser cremados e descartados como biossegurança, dentro desse contexto, né, de lixo de biossegurança. Ele não pode ter contato com a natureza ou com outros animais ou com o ser humano, visto que o impacto disso em termos evolutivos ou de mutações não é quantificável. Então, é um exemplo, como citei na aula anterior, o exemplo da máxima instrumentalização de uma vida de um animal. Só que não é somente para pesquisa. O uso do animal transgênico também ocorre, por exemplo, para a indústria. Fios fazendo uma modificação na cabras transgênicas produziam do leite que tem no seu conteúdo a proteína da teia de aranha, para ser utilizada na indústria, gerando fios extremamente resistentes. Isso já acontece, já tem a produção desses animais. Quando nasce um macho, ele é morto, filho de uma cabra transgênica. E quando é uma fêmea, se ela também tiver a capacidade de produzir leite com essa proteína, ela é mantida viva também, mas sempre confinado. Depois tem que ser morto e descartado, de forma que não se misture com outros da sua espécie na natureza. Portanto, tem o uso para pesquisa, mas também tem o uso para a indústria. Então, nós vemos como há impacto de várias frentes. E tem também o potencial transformador, portanto, dessas biotecnologias emergentes. Como nós falamos, até um animal transgênico, nós não sabemos as características dele. Já detectaram que haveria uma hipersensibilidade à dor nos animais transgênicos. Quando você mexe num gene, você mexe em cascata com outros, você altera outras sequências e você não sabe que tipo de alterações você está produzindo. Portanto, para o pesquisador, a cautela, dentro de um contexto de uma ética da prudência, é importante. Ele é sim pensar no futuro, é sim querer desenvolver mais instrumentos que vão ser úteis, mas ele mesmo trazer esse olhar entre beneficência e não maleficência, entre a responsabilidade do pesquisador e, inclusive, no impacto que isso vai ter para os ambientes e também para o ser humano e outros animais. Tanto a pesquisa quanto as políticas de inovação relativas às biotecnologias emergentes, elas devem focar não apenas no valor econômico ou de mercado da inovação, mas também no seu valor social. Portanto, se baseando em alguns valores éticos, como a equidade, né, que é um acesso, uma distribuição dessa nova tecnologia para várias populações, principalmente as que não têm um poder socioeconômico muito elevado. Devemos lembrar da primeira aula, quando citei que em protocolos de pesquisa da área biomédica normalmente são utilizados pacientes provenientes da rede pública e que normalmente quando esses novos medicamentos, devices ou outras tecnologias são lançadas no mercado, para essa população se torna muito difícil o acesso devido ao alto valor de custo das inovações. E, portanto, focar na equidade, focar numa política de solidariedade, né, nessa distribuição entre populações, países de ricos e países mais pobres, e a questão de um olhar sobre a sustentabilidade, ou seja, o impacto dessas tecnologias para outros seres vivos e também no meio ambiente. Por exemplo, que essa tecnologia, a inovação, não cause uma extinção de fontes de recursos naturais, por exemplo, ou um impacto como alimentos transgênicos. Então, são vários pontos a serem discutidos dentro dessa criação da política de inovação. Portanto, elas vão ter que ser suscetíveis a uma regulação,
devido à sua questão realmente do desconhecido, do impacto de ter que normatizar, comercializar. Essa regulação é tanto a nível internacional quanto nacional, tá? É baseado em conceitos éticos, né? Por exemplo, citando aquele sistema CEP, CONEP de avaliação de protocolos de novos devices que deve ir para o CONEP, de novos fármacos, assim como também da Anvisa, por exemplo, aqui para dar um exemplo no nosso território nacional, que a Anvisa ela é diferente do CEP-CONEP. O CEP-CONEP é um olhar ético, um olhar sobre a beneficência, não maleficência, o risco para o paciente, enquanto que a Anvisa é uma regulamentação técnica para dar o aval para a comercialização. É como o do FDA, é diferente, ele não está vendo sobre um olhar sobre protocolo de proteção do indivíduo, ele está vendo se preenche critérios clínicos, critérios já definidos, muitas vezes se baseando em trabalhos, em trials clínicos, em trabalhos da literatura científica, comprovando que determinada técnica ou inovação foi testada e dentro de determinados itens de um check-in ele é colocado para sua regulamentação para venda. E dentro do âmbito da comercialização, quando ele chega para ser comercializado, entram duas questões, a da propriedade intelectual, que é uma questão também que é regida por leis e questões éticas sobre isso, né? Inclusive quebra de patentes para acesso a determinados fármacos e determinadas tecnologias para países, para populações que não têm acesso. Foi o que aconteceu também com a produção dos genéricos e similares, essa discussão no Brasil, e também o valor social da inovação, o benefício que ela tem em termos coletivos sociais. Trazendo para a nossa discussão sobre a questão das biotecnologias emergentes, vou trazer o conceito de biopolítica e biopoder desenvolvido pelo filósofo francês Michel Foucault, que nos anos 70 criou essa concepção e que é extremamente atual até os dias de hoje, principalmente face a esse desenvolvimento tecnológico, né? No mundo contemporâneo, o progresso muitas vezes se torna também muito dogmático, quase uma nova religião criada pelo homem. Resultado de toda essa revolução científica e industrial também que ocorreu historicamente. E muitas vezes o homem passa a se sentir o próprio Deus, uma dessacralização da natureza. Então, também daquela visão extremamente religiosa do homem como imagem de Deus, nós passamos por uma visão também, ou por vezes atitudes em que o homem passa a se sentir o próprio Deus na questão da criação, da manipulação, né? Entre aspas. Então, nós temos que ter essa análise crítica do próprio desenvolvimento científico. Essa articulação entre o saber e o poder, ela é muito antiga. Nós vimos também já na aula de experimentação, quando eu mostrei como essa forma de exercer poder era também através das demonstrações públicas de saber, de dissecções, de vivissecções, esse poder do homem sobre a natureza. A concepção de biopolítica de Foucault é extremamente atual, no qual ele define que a biopolítica designa técnicas através das quais se tentou racionalizar esses problemas propostos à prática governamental pelos fenômenos próprios a um conjunto de seres vivos constituídos em populações. E que fenômenos e problemas são esses próprios dos seres vivos? Saúde, higiene, natalidade, sexualidade, na medida em que elas se tornam preocupações políticas. Isso é extremamente atual, momento que nós vivenciando. A saúde, com as suas várias questões, inseminação artificial, etc., envoltas em normas, em normatização política, a questão da sexualidade, a questão do início e do fim da vida, questões relativas a aborto, questões relativas à eutanásia, tudo isso tem preocupação política. A biopolítica na atualidade se expressa nos estudos sobre genoma, manipulação genômica, clonagem, como nós já vimos exemplos na aula de experimentação animal de clonagem de animais não humanos, mas o risco e a preocupação pertinente ao desenvolvimento dessas técnicas levarem à clonagem humana,
a questão, ano passado, foi vinculado na mídia uma questão de um cientista chinês, pesquisador, que dizia ter clonado com sucesso ser humano. Então, a instituição a qual ele estava vinculado dizia que ele não era mais vinculado à instituição, que era de responsabilidade dele, que aquilo não era verdade. Quer dizer, tem toda uma preocupação política em torno desse tema, assim como das técnicas de reprodução assistida, também da manipulação genética. Por quê? Porque uma das questões éticas levantadas com a capacidade do homem de criar instrumental e poder realizar essas técnicas é a questão da eugenia. É uma delas, é uma questão que é a eugenia, você criar, fazer uma seleção natural de seres humanos, você fazer uma seleção desses seres, gerar seres que seriam mais capazes, mais inteligentes, uma raça superior. Então, esse é um dos problemas criados com a biotecnologia emergente nessa questão, por exemplo, gênica. Portanto, o biopoder seria esse poder da política governamental sobre a própria vida e morte, a saúde, o direito à vida dos indivíduos que constituem aquele grupo, né? E muitas vezes nós pensamos, a própria constituição de uma medicina do trabalho é focada na saúde do indivíduo ou é para aumentar a produção do indivíduo? Indivíduos mais saudáveis são uma força produtora, eles são mais úteis dentro da sociedade porque são aqueles que produzem, né? Essa grande preocupação econômica com o indivíduo que está sustentando a sociedade. Isso também é um tema muito atual, quando nós vemos esses debates sobre as questões previdenciárias, essa preocupação com a força que está mantendo o mercado. Portanto, sempre há uma interação da medicina com a política. Começa a ser definido o que é normal e o que é anormal. Isso dentro da própria medicina. O que se torna um patológico, né? E a biotecnociência tem um papel e tem... Portanto, as tecnologias biomédicas, elas não são eticamente neutras. Elas influem desde a captação de embriões, como a fertilização in vitro, né? O início da vida, a cultura de tecidos, a captação de órgãos para transplante também. O corpo diagnosticado com morte cerebral continua a respirar com assistência ventilatória para retirar órgãos. Nós criamos essa concepção nova definição de morte cerebral, para propiciar que haja essa capacidade de doação de órgãos que necessita, que o indivíduo ainda esteja vivo, com batimentos cardíacos e com trocas respiratórias, mas em morte cerebral, perda das suas funções, a determinação do sexo fetal, que pode estar envoltas, né, ou serem utilizadas dentro de políticas de controle demográfico. Então, quer dizer, uma outra preocupação, ela pode ser útil, por um lado, detectando doenças que estejam associadas a um determinado sexo, doenças genéticas, mas, por outro, podem ser utilizadas também com uma questão de controle e questão política. Portanto, as tecnologias biomédicas, elas mudam a conceituação do normal e do anormal, baseado em trabalhos com tecnologias que geram mais tecnologias. Aí nós entramos naquela questão que nós estamos falando, que é da pressão do pesquisador e sobre o pesquisador. Quando determinadas pesquisas vêm à tona, são publicadas, elas implicam em mudanças, inclusive na prática biomédica. Exemplo, o colesterol, que era o valor do colesterol como ideal. Com o passar do tempo e com vários estudos, foi se chegando com uma meta cada vez de níveis de colesterol menor a ser alcançado. Isso há realmente um impacto? Está bem determinado esse impacto em termos de eventos futuros ou de novos riscos cardiovasculares? Ou se nós pensarmos que a droga para o colesterol é uma droga que é utilizada por milhões no mundo inteiro, isso tem um grande impacto no mercado. E quanto mais você amplia esse uso, você também está ampliando essa venda. Quem determina o valor ideal, né? Portanto, tem na elaboração de trabalhos, de trials, isso tem que estar muito bem definido, esse olhar não somente no mercado, no produto final, o valor também no real benefício para o paciente, benefício para a sociedade. E a questão de conflitos de interesses, por exemplo, dentro de trials clínicos, em que pesquisadores, como nós citamos na primeira aula, eles participam daquele trial, participam daquele teste de novas drogas, mas são
há um patrocínio da indústria financiadora que vai ser a produtora do medicamento. O mesmo para devices também, para uso de marca-passos e stents e outras tecnologias, por exemplo, na área biomédica. Se um trabalho é bancado, custeado pelo aquele próprio patrocinador, aquela análise tem que ser muito idônea, a análise dos resultados, né? Porque lembramos que uma tecnologia mais sofisticada, ela mais cara, ela muitas vezes coexiste com uma menos sofisticada, menor custo, mais fácil acesso a locais e populações sem assistência. Isso a gente vê muito na questão farmacêutica. A questão de quando sai um novo medicamento com custo altíssimo, começa a haver uma grande propaganda envolvendo os médicos, os prescritores da nova tecnologia, daquele novo medicamento, que é fruto de uma nova tecnologia desenvolvida, muitas vezes por aquele laboratório, e que drogas que são mais baratas, elas às vezes acabam até saindo do mercado, param de ser produzidas porque não há um interesse industrial para produzir. Em termos de uma saúde pública, de uma assistência pública, muitas vezes essa droga de menor custo, cuja acessibilidade seria maior, ela some. Muitas vezes até desaparece do mercado, não é mais produzida. E muitas vezes até subitamente, causando impacto na própria assistência ao paciente. Então, no próprio adequado tratamento médico. Portanto, a gente vê que a biotecnologia, como eu comentei no início da aula, ela tem questões que devem ser tratadas com muita atenção na sua própria regulamentação, na sua própria comercialização, porque o interesse de um custo, de um uso de um equipamento sofisticado, tudo isso implica em também uma grande questão comercial. Então, ordenar esse complexo sociotecnológico para funcionar adequado, toda essa engrenagem, é uma grande questão de regulamentação e também uma questão ética dentro da questão tecnologia e assistência. E, então, quando uma tecnologia é desenvolvida, ela passa a ser usada, ela se legitima e ela pode atingir o status de se tornar absolutamente necessária. E na prática médica, atualmente, tentando nortear uma prática mais uniforme, isso veio de uma influência norte-americana, a criação dos guidelines, ou seja, são normas condutoras de abordagem do que é estritamente necessário, do que se torna uma categoria 1A de indicação de uso, de prescrição, ou de prática cirúrgica, prática invasiva ou não invasiva. Portanto, esses guidelines passam a ser dotados pelos prescritores, por todos os médicos ligados à assistência, e, portanto, legitimando esse uso, também há uma questão do controle. As práticas que são fora dessa utilização, fora desse guidelines, muitas vezes podem ser até interpretadas como uma má prática. Portanto, a gente vê que também entra uma questão do controle, um controle dentro de uma política governamental, um controle a nível, por exemplo, de uma seguradora de saúde, que muitas vezes, para liberar determinado procedimento ou acesso a uma determinada tecnologia, ela vai olhar se isso é indicado dentro de um guidelines, certo? E também devemos lembrar que quem constrói o guideline são os pesquisadores, que também, por vezes, podem estar ou não ligados a patrocinadores de trabalhos e dos trials clínicos nos quais eles vão se basear para gerar uma normatização de conduta para ser de amplo uso. Portanto, a gente vê que esse desenvolvimento, essa comercialização e essa prática das novas tecnologias, ela é complexa, tem várias questões envolvidas. As tecnologias das coletas de dados, elas também têm papel crucial porque elas passam a determinar o que é normal e o que é anormal. Qualificar os pacientes como de alto risco para determinadas doenças. Isso com implicações, tanto de vista pessoal, muitas vezes até gerando um grande estresse para o paciente, saber que às vezes está dentro de uma faixa de risco, como também para quem gerencia, né, sistemas de saúde privados. Então, essa governança sobre os corpos, sobre o paciente, sobre a sua saúde, muitas vezes ela vem derivada de desenvolvimentos e de técnicas que são feitas, e inclusive na questão da coleta de dados e dessa definição, o que passamos a considerar como normal e
A evolução da medicina, lá desde o século XV, com as suas dissecções anatômicas públicas, até a atual, que nós estamos no momento da terapia genética, da terapia molecular, uma terapia individual, particular, nós observamos uma redução muito grande, por vezes, ao reducionismo biológico, ou seja, uma supervalorização também do DNA, da genética, e às vezes até com disparidades entre a biologia molecular e a clínica. Portanto, isso também são questões que têm que ser levantadas e discutidas quando é gerada uma nova tecnologia, impacto sobre a questão social, sobre a sociedade, eficácia na parte clínica também. Um exemplo prático foi o que aconteceu com o projeto Genoma na Inglaterra, de 2012 a 2014, um projeto para fazer 100 mil sequências completas de genoma de pacientes pelo National Health Service da Inglaterra. O projeto, eles colocam no próprio texto que daria forma a uma ambição de alcançar os benefícios da medicina genômica dentro do Sistema Nacional de Saúde deles. Os focos seriam gerar sequências para pacientes com tumores, pacientes com doenças raras, que afetam menos do que 1 para 1.500 pacientes, e seus pais, e também para doenças infecciosas, como HIV, tuberculose e hepatite C, e também para estudar resistência antibiótica. Eles elaboraram 3 grupos de trabalho para elaborar esse projeto do genoma. Prioridades estratégicas, as prioridades éticas e a coleta de dados. Uma empresa, uma parte privada, Genomics England Limited, estava envolvida no projeto. E o governo atuava na liberação do projeto e na sua gestão. Objetivos: beneficiar os pacientes, era criar um programa ético e transparente baseado no consentimento, trazendo aqui essa questão ética, de que o paciente, para participar de qualquer questão, ainda mais questões genômicas, também muita transparência, ele tem que ter o consentimento, é um material próprio, é uma identidade dele que vai ser estudada e vai ser manipulada e que pode vir até a ser utilizada para um desdobramento de comercialização. Permitir descobertas científicas e médicas, e também eles tinham como objetivo desenvolver a indústria genômica na Inglaterra, ou seja, um interesse também de mercado a partir desse trabalho, um trabalho feito com pacientes, um grande projeto de genoma nacional com pacientes do National Health Service, quer dizer, de uma instituição de saúde pública. Os pacientes eram convidados a participar por seus médicos assistentes, aqui lembrando aquela nossa situação, lembramos da questão do conflito de interesse, da responsabilidade de quem está captando o paciente. Os formulários de consentimento delineavam os objetivos e os possíveis usos dos dados e também como seria o mecanismo de utilização destes. Era de uma forma muito clara e muito transparente. Havia informação de que não haveria benefício terapêutico imediato, mas que alguma informação que possa ajudar no seu tratamento será fornecida. Aqui eles trataram de uma forma muito transparente, pois na medida que você começa a fazer um trabalho, um projeto de genoma, você não sabe o que vai, é uma pergunta, não sabe se vai ter algum desdobramento, inclusive um desdobramento que possa servir para a terapia imediata daqueles pacientes. Pode ser que só sirva para gerações futuras, isso tem que ser informado. E também que alguma informação que possa ajudar no tratamento ao paciente, sim, deve voltar, é uma questão de justiça, como nós vimos na primeira aula. Grupo específico de predisposições genéticas, eles serão procurados e a informação segundo o protocolo vai ser informada ao participante. E os pacientes também que não quiserem mais participar, eles vão continuar a receber o melhor tratamento do National Health Service existente para a doença, ou seja, aquelas questões que nós enumeramos na primeira aula. Então, é um projeto nacional em inglês e que eles colocam isso de uma forma já bem clara para os pacientes convidados. Levantar os dados de 100 mil genomas. E levantando dados de 100 mil genomas, objetivavam também um retorno financeiro para outras empresas inglesas e para as universidades. Desenvolvimento de softwares estavam dentro de um dos objetivos, para fornecedores de sequenciamento também de indústria das ciências da vida. Então, ou seja, eles iam usar o conhecimento gerado pelo projeto para desenvolver novos produtos. E isso é bem especificado no texto do Nuffield Council on Bioethics, que é um conselho de bioética
um grupo de pesquisa independente e que estava analisando essas questões do projeto do genoma, em inglês, 2012 a 2014. O controle ao acesso dos dados seria feito somente por médicos assistentes, os outros usuários teriam acesso somente aos dados não identificados, e dois aspectos éticos particulares nesse projeto chamam a atenção: o desenho do projeto em como incorporar os interesses públicos e privados e como respeitar os interesses dos participantes em determinadas circunstâncias. Eles observaram que um projeto de genoma humano que eles desenvolveram em 1999 e foi até 2004, ele acabou, por uma falha, conseguindo identificar participantes masculinos através de um link com uma mutação no cromossoma Y que era descrito, e tinham acesso público aos dados. E eles pensavam que não haveria um risco de identificação, mas houve. Por isso as políticas foram modificadas, os dados foram removidos da web, e como é um projeto que trabalha com genoma, ele ficou com acesso restrito no modelo que eles fizeram de 2012 a 2014, através de falhas que eles detectaram no primeiro projeto de genoma humano que fizeram. Então, o biobanco, para dar um exemplo em inglês, eles criaram biobancos como uma fonte de recursos destinada a suportar uma grande variedade de pesquisas para doenças de risco, para coletar, processar, armazenar e distribuir tecidos e dados para pesquisa. Isso é bom, isso é ótimo, inclusive quando a gente pensa naquela questão das técnicas substitutivas ao uso de animais, né? Em pesquisas em que você possa substituir pelo material coletado. Os pacientes eram convidados pelos médicos clínicos gerais para a construção desse biobanco. Pessoas entre 40 e 69 anos de idade conseguiram mais de 500 mil pessoas e seguiram por 25 anos através de informações dadas pelos médicos clínicos gerais, que eram o General Practice, e os dados do National Health Service, e coletando periodicamente os dados. Então, a gente viu que esse foi um modelo que se preocupou com questões éticas de guarda de dados, que nós vamos desenvolver mais ainda no nosso módulo 2, que nós vamos falar sobre isso com detalhes, mas para vocês verem que mesmo num grande desenvolvimento biotecnológico, em projetos de ampla magnitude, de genoma, tem que se tomar cuidado com várias questões éticas incluídas dentro desse. Nesse esquema, nós visualizamos que foram criados dois grupos, né? Um conselho do representante do governo e um conselho de bioética, que foram fundamentais entre os participantes e a elaboração desse biobanco. Um questionamento ético a ser feito quando estamos frente a trabalhos que envolvem genomas, envolvem biobancos, é o retorno do resultado para os pacientes. O que devemos retornar, quando e se vai ter benefício. Apesar de na primeira aula nós comentamos sobre essa questão da justiça, de dar um retorno ao paciente, quando nós estamos frente a uma questão de um estudo genético, por exemplo, em que detectamos que o paciente tem gene para uma determinada doença, que é uma doença com mau prognóstico, sem tratamento, às vezes uma doença neurológica evolutiva, até que ponto dizer que ele tem propensão ou foi detectado um gene, uma variante, sendo que muitas vezes ele pode passar a vida toda e nem chegar a desenvolver essa doença, foi um achado genético, mas não quer dizer que ele vá ter, com certeza, dependendo aí do grau de penetrância, se nós vemos que é algo que não pode trazer garantia de nada, vai gerar uma enorme ansiedade. E muitas vezes o paciente vai passar o resto da vida sofrendo com medo daquilo acontecer, sendo que nunca iria acontecer. E se ele não soubesse, ele não viveria com essa ansiedade, com esse receio. Então, são questões que sempre vêm à tona e que devem ser avaliadas. E a questão também é de como usar esse material, que é um material biológico, um material que muitas vezes é próprio, o material genético é do indivíduo, num processo de comercialização disso. Isso é que nós vamos discutir também em outros módulos. Portanto, a biotecnologia, frente com políticas de saúde, devemos lembrar que é uma indústria de altos custos,
que gera necessidade de serem utilizados, que elas geram também marketing junto à classe médica, como já comentamos, geração de guidelines que vão nortear a prática médica, vão traçar políticas públicas. Então, a biotecnologia ela tem um grande impacto, é aquela questão da pressão também do pesquisador sobre a utilização do seu projeto, de uma forma muito ampla e amplificada. Esse artigo de 2015 da revista The Economist, ela aborda questões relacionadas com o que estamos comentando na aula. Fala dos danos financeiros, do dinheiro público que foi gasto com Tamiflu pelo governo inglês para a profilaxia da gripe aviária e que se isso seria utilizado para outras doenças, outros tratamentos, outras patologias, visto que não havia nenhum consenso, nenhum trabalho que firmasse realmente a sua eficácia. E comenta sobre o registro de novos medicamentos pelo FDA, que se baseia em 2 artigos positivos, mesmo que tenham outros que levantem questões deletérias, muitas vezes, se não for levado em consideração, são aprovados medicamentos e que depois acabam até sendo retirados do mercado. Um dos exemplos que ele cita da fluoxetina, que um trabalho somente levantou o aumento do risco de suicídio entre adolescentes, fez essa interrogação, e isso não foi valorizado, e ela foi liberada, inclusive, para uso em adolescentes também. E ressalta muito que devem publicar todos os trials relacionados a um medicamento novo, de forma que essas questões duvidosas, deletérias, sejam levadas em consideração. No caso desses órgãos que dão liberação para registro de medicamentos, de novas tecnologias, novos devices para uso na área biomédica, existe uma questão ética também implícita. No caso do FDA, isso é muito discutido, porque eles chamam a porta giratória. Ou seja, muitas vezes o funcionário que é membro do FDA naquele momento, ele em outro momento, ele pode ser alocado, ele vai trabalhar, é convidado a trabalhar numa empresa farmacêutica grande. Então, ele recebe, ele numa hora é do FDA, na outra é da outra empresa. Então, essa questão entra mais uma vez aí, conflito de interesses também, né? Então, tudo isso é levantado nesse debate ético dessas questões, inclusive sobre a regulação das medicações e devices. Portanto, quando nós estamos falando de pesquisa biomédica, biotecnologia, vemos que tem questões éticas em projetos genômicos, em clonagem, nas novas terapias, xenotransplante, que é o transplante animal, de órgãos de animal para humano. Inclusive, a União Europeia, ela faz os eurobarômetros, que são o Parlamento Europeu fazendo consultas públicas sobre determinadas questões, e numa consulta sobre o xenotransplante havia um índice de rejeição alto da população. E é outra coisa que, quando se desenvolve uma tecnologia de uso na área biomédica, nós devemos levar em consideração que a cultura e as sociedades, elas têm visões diferentes. Então, o que às vezes até é bem aceito numa sociedade não é em outra, o que pode ser considerado avanço em uma não é em outra. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e vai acabar influindo na regulação e na sua comercialização também. Transplante de órgãos, reprodução humana e animal, animais transgênicos, tudo isso envolto nessas discussões éticas. E o lado bom, positivo, como nós abordamos na aula anterior, as técnicas substitutivas ao uso de animais não humanos em testes, pesquisas e ensino, é a biotecnologia que é gerada para substituir o uso do animal, com sucesso, tanto que o Parlamento Europeu e a União Europeia aboliu o teste na área de cosmético, aqui mostrando para vocês no primeiro slide, é uma questão para os testes de abrasão, de erosão, que eram feitos na pele de cães, coelhos albinos, e que agora é feito com material sintético humano, banco de peles humanas, e que é sintetizado em laboratório. E aqui uma foto do John Hopkins, o Centro para Criação, Elaboração, Pesquisa de Técnicas Alternativas ao uso de animal. Então, esse é um bom exemplo de uma biotecnologia com a questão do animal não humano. Ao mesmo tempo que falamos do animal transgênico, nós estamos falando das técnicas substitutivas também, que é uma forma ética de abordar aquele dilema do uso de animais, essa tentativa de redução, trabalhando na substituição.
Portanto, aqui temos algumas referências, umas que já estão citadas na ementa da disciplina, outras em que eu irei enviar também, a professora Marilena também para acrescentar, colocando na biblioteca de vocês, e ela fará participação também fazendo um comentário sobre a parte específica do seu trabalho, da sua experiência na área de inovação em saúde, de inovação em biotecnologia. Boa noite, obrigada.